Oi, professores, boa noite. Vocês estão por aí me vendo, me ouvindo bem? Vocês estão vendo o professor Eric? Tudo bem, não tem problema nenhum. Vou até Ah, então desligar aqui minha câmera. Afinal de contas, ele é que é a pessoa interessante. Vocês estão cansados de me ver e ouvir, não é verdade? Então vamos lá. Bom, antes de apresentar o Eric, que vai estar aqui com a gente no webinar, eu queria explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica, né, desse nosso webinar. Então, assim como foi com a Priscila Gonçalves do Educa Digital, né, o webinar que a gente fez em maio, o Eric ele vai apresentar, né, vai conversar com vocês um pouco sobre a experiência dele com o ensino híbrido, né, compartilhar com a gente os conhecimentos dele. E ao final, eu vou pedir que vocês, ao longo, né, da fala do Eric, caso tenha alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, para ir anotando, para que então, quando ele terminar a apresentação dele, a gente faça esse bloco de perguntas, tá? E aí ele vai tentar atender todo mundo, tá bom? Joia. Então, assim, para dar início aqui ao webinar, eu gostaria de apresentar o professor Eric Rodrigues. Bom, o professor Eric, ele já trabalha há 3 anos na rede municipal de educação aqui do Rio de Janeiro. Hoje ele é um educador referência, né, no ensino híbrido, na aplicação da estratégia de ensino híbrido, e ele vai estar aqui conosco para contar um pouco da experiência dele, né, tanto da parte teórica do ensino híbrido, né, do que ele conhece realmente da teoria do que é o ensino híbrido e tudo, e também da prática dele, né, de como tem sido para ele aplicar o ensino híbrido na escola que ele trabalha, né, na rede municipal aqui do Rio de Janeiro. Então, eu vou passar a palavra para o Eric, ele vai se apresentar para vocês e a gente vai dar início, então, ao webinar, tá bom? bom, pessoal, boa noite antes de tudo. Para confirmar, vocês me ouvem bem, me veem bem? Algum problema ou tudo tranquilo para a maioria de vocês? Ótimo. Bom, qualquer problema que a gente tenha aí, por variação de conexão, vocês, qualquer momento é só avisar. Eu vou tentar falar de uma maneira um pouquinho articulada para evitar que vocês percam se picotar, essas coisas que a gente sabe que podem acabar acontecendo, tá? É, como a Bruna falou, antes de tudo, obrigado pela apresentação, Bruna. Eu tenho aqui umas ideias mesmo, um pouco da trajetória desse trabalho com o ensino híbrido que eu queria apresentar para vocês. Seria legal vocês irem registrando as perguntas para a gente poder trocar algumas ideias ao final mesmo, saber o que vocês ficaram de dúvidas, o que vocês estão de expectativas. Eu queria mais uma vez, a gente já está numa segunda conversa, mas eu queria agradecer de novo a Bruna pela possibilidade mesmo de estar aqui falando com vocês. Agradecer a todos vocês que estão aqui, pelo tempo que vocês estão dedicando para acompanhar essa fala, o investimento também que vocês estão fazendo pessoal em tentar uma trajetória diferente como professores, de buscarem inovações, de buscarem utilizar tecnologia em sala de aula, de modificar o caminho profissional de vocês, num sentido que eu acho que é o caminho que está se mostrando aí muito proveitoso, talvez até necessário, dadas as mudanças que a gente está passando. Eu vou fazer uma apresentação um tanto geral do ensino híbrido, tentando focar muito na minha experiência, e aí mais para o final eu vou tentar falar de como ele funciona na teoria, para a gente pensar como é que ele pode ser utilizado em outros cenários, inclusive nos cenários em que vocês devem estar lecionando e com as mesmas dificuldades que vocês devem enfrentar. Eu já compartilhei essa imagem aí que deve estar no fundo da tela de vocês, e ela é o tipo de imagem que se tem utilizado como base para falar de ensino híbrido. Essas engrenagens um tanto encaixadas, pensando meio os diferentes pontos que fazem o ensino híbrido funcionar. O ensino híbrido é visto como um método, né, que precisa de, como qualquer coisa que a gente tenta fazer na escola, de muitos apoios, né, de muitas variáveis funcionando juntas para que ele de fato aconteça.
A gente precisa de gestão, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de vontade, as coisas que a gente sabe que vão variando em função de cada realidade escolar, mas que têm se provado cada vez mais possíveis de acontecer, pelo Brasil, inclusive. Aí é sempre colocar o estudante no centro do processo, tá? Diferente de uma lógica mais antiga, onde a gente via o professor como o ponto principal da educação, é tentar pensar antes no estudante, primeiro no estudante. Eu queria começar falando um pouquinho da definição de ensino híbrido em si. No Brasil, diferente do original Blended Learning, que é o pai do ensino híbrido nos Estados Unidos, o ensino híbrido tem se encaminhado para pensar personalização e tecnologia da educação. Então, pensar de que formas a gente pode usar recursos digitais, recursos tecnológicos, para personalizar a forma como a gente atende os nossos alunos. Ou seja, tentar atendê-los de uma forma que respeite melhor os ritmos deles, as necessidades deles, as dificuldades, os avanços, os sucessos também. Tentar entender os nossos alunos de outra forma e preparar os professores para lidar com isso, tendo a tecnologia como uma ferramenta para apoiar essa mudança. Por que tem se usado tanto o ensino híbrido? Por que ele é uma tendência e vem esse termo híbrido? A ideia aqui de híbrido é realmente de misturar métodos que envolvam a presença do aluno em sala e métodos online. O ensino híbrido ele não é um método de ensino à distância. Ele precisa que exista o espaço escolar, ele precisa que exista o encontro presencial e frequente dos alunos com o seu professor. A tecnologia vai entrar como um suporte, né? como os recursos que vão fazer isso acontecer, só que um tanto diferente do que a gente via antes, no método onde a tecnologia era uma coisa um pouco ilustrativa, que só acompanhava. Aqui a gente vai tentar usar ela para modificar mesmo a maneira como o professor se coloca, como o aluno se coloca, tudo isso. A minha trajetória pessoal, e como eu cheguei até o ensino híbrido, eu acho que valia a pena, aliás, vale a pena fazer esse parênteses só para vocês saberem com quem vocês estão falando, né? A Bruna já me apresentou em grande medida, mas eu gosto de dar os detalhes até para saber em que realidade eu fiz isso, para que vocês possam começar a construir imagens e pensar em função da realidade de vocês. Eu sou professor 40 horas no município do Rio, entrei em julho de 2013, professor de História. Desde que entrei, sempre lecionei na escola Emílio Carlos, essa que aparece nas fotos, aliás, nessa foto. É uma escola pequena, hoje ela tem cerca de 10 turmas, são 420 alunos, talvez hoje um pouco menos, na faixa de 350, 360 alunos mais ou menos. A gente tem um número de professores um tanto baixo, se comparado com outras escolas maiores. Durante os meus 3 primeiros anos na prefeitura, eu fiquei exclusivamente nessa escola. Esse ano eu estou em outras 2, meu horário foi um pouco reduzido nela. Mas é válido a gente focar nela porque eu gosto de falar das experiências que eu desenvolvi lá, que foi onde tudo começou há 2 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com ensino híbrido. É uma escola como qualquer outra com seus problemas. É um gráfico que eu mesmo de uma turma 7º ano que eu tive no meu primeiro ano na escola, com índices de reprovação que eu considerava altos, insatisfatórios assim, para o que eu esperava da turma, cerca de 30% da turma reprovando todo o bimestre. E a minha aula era de um modelo muito, muito comum, muito tradicional. Eu sou professor de história, o professor de história gosta de falar, né? Usa muito a voz, usa muito a apresentação, a exposição. O máximo que eu fazia de diferente era utilizar um recurso digital, fazer uma aula expositiva enriquecida, onde eu apresentasse um filme, um material em data show, coisas do tipo, que eu continuo fazendo em alguma medida, mas muito menos agora. Eu encontrei com o ensino híbrido a partir de uma espécie de convocação de professores para fazer uma visita a São Paulo e conhecer o cara que criou o ensino híbrido, um especialista Harvard que veio até o Brasil para apresentar o modelo. Esse convite foi feito pela Fundação Lehman e o Instituto Península, e a pessoa que veio apresentar o método, um dos seus criadores, é o Michael B. Horn, é um especialista de Harvard em inovação. Ele especificamente pensa em inovação na educação e como desenvolver inovação. A Fundação Lehman e o Instituto Península convidaram alguns professores, fizeram uma seleção aberta. Alguns professores foram convidados para assistir a um workshop com o Michael Horn, onde ele explicou o método, explicou como se produz aulas nesse método, como é que você pode planejar, como é que pode usar tecnologia em sala para fazer personalização e assim por diante. E a ideia dessas 2 instituições foi formar um grupo que fizesse testes com ensino híbrido pelo Brasil, cada professor na sua realidade,
para testar a viabilidade dele, ver se ele seria útil aqui. Eu fui selecionado para esse grupo, éramos um total de 16 professores. Esse grupo ainda existe. Quando a Bruna se referiu a educador referência, é o nome que ficou das pessoas que ainda compõem esse grupo, que continuam desenvolvendo trabalho com ensino híbrido e fazendo algumas trocas de ideias. Eu vou tentar retornar, a Simone tá me avisando que falhou um pouquinho o áudio. A ideia é que existe um grupo, foi criado um grupo de professores com esse sentido, de fazer testes, e eu fui uma das pessoas que fez esses testes durante 6 meses, a partir da ideia do Michael Horn. Isso mudou as minhas aulas completamente, né? Eu disse que eu fazia aulas expositivas, você fazia aulas, desculpem, muito mais dinâmicas. Eu queria passar um trechinho de um vídeo do Porvir, é uma instituição que tem feito um trabalho jornalístico sobre educação online, especialmente sobre inovação. E esse vídeo foi filmado na minha escola. É legal para vocês terem uma noção de como a escola era, como funcionava, que tipo de mudança causou na minha sala de aula, antes de eu explicar como é que esse trabalho foi feito de fato. Vocês vão ver que a escola ela tem um perfil extremamente tradicional, né? A gente chega lá, a escola funciona da mesma forma, os alunos sentam em fileiras sequenciais, nada anormal, mas o trabalho com o ensino híbrido permitiu uma mudança desse cenário. Ele permitiu que a turma fosse sendo modificada, as aulas fossem sendo alteradas. E uma mudança física se procedeu, os alunos passam a se organizar em grupos. Existe um motivo para isso, eu vou esclarecer mais à frente. Eu queria que vocês tentassem notar também nas imagens que, apesar de vocês verem muitos computadores, de muito material eletrônico sendo utilizado em sala de aula, não tem um equipamento para cada pessoa. Tá? Nessa época eu trabalhava com cerca de 13, 12 computadores por aula, então é um número pequeno para uma turma de 35, 36 alunos. O computador não precisa existir um para cada aluno. A dinâmica também de aula é muito diferente daquela anterior que eu estava explicando, que era a minha prática, uma aula mais expositiva, onde eu falava para os alunos. Aqui a gente tem uma aula onde eu estou muito mais envolvido com os grupos, conversando com cada aluno, trocando algumas ideias em cada espaço, enfim, podendo conversar com esses alunos e colocar outros detalhes, dialogar com eles, fazendo uma modificação que a gente considera essencial no ensino híbrido, que é o professor mudando do papel de transmissor de conhecimento para o papel de mediador. Tá? A aula não vai abolir com algumas práticas tradicionais, então no começo da aula vocês me viram falando à turma, ainda existe uma etapa de tempo expositivo, onde eu inclusive esclareço como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai utilizar os recursos. Ela só é uma etapa muito menor. Hoje ela é de cerca de 10 ou 15 minutos de uma aula de 100 ou 150 minutos. A gente ainda usa papel, a gente ainda usa livro, a gente não tá acabando com a sala de aula. Isso é o interessante no ensino híbrido, a gente não quer matar o que existe já na escola, a gente quer tentar utilizar a tecnologia para causar modificações importantes. Eu vou dar uma parada no vídeo, até para poder apresentar em detalhes como é que eu desenvolvi essa experiência, que tipo de transformação ela trouxe. Primeiro, a mudança prática na experiência de aula, né? A gente percebe que a sala está organizada de outra forma, então os alunos estão posicionados de outra maneira, eles trabalham em grupos, a interação entre eles é estimulada, a gente tem uma outra lógica de organização que gera inclusive uma aula mais dinâmica. Tem o próprio papel do professor, que é muito diferente, em praticamente todas as fotos e no vídeo é muito mais fácil me ver andando pela sala, falando com os alunos, distribuindo tarefas, conversando com cada um, do que lá na frente, naquele papel centralizador, buscando toda a atenção deles ou exigindo aquela organização um pouco mais conservadora do espaço da sala. A relação entre professor e aluno definitivamente é outra. Você começa a se colocar como um mediador no ensino híbrido, e aí o seu papel é muito mais viabilizar que o aluno consiga realizar as tarefas, que ele consiga sanar as dúvidas dele. É um papel de orientador e não um papel mais de transmissor, não um papel exclusivamente expositivo. E tem um lado positivo também dos resultados. Os resultados mostraram uma melhora significativa. Aquela minha turma de 7º ano, 2 anos antes, foi minha turma de 9º ano, utilizando o ensino híbrido. Os resultados foram muito melhores, né? Eu tive uma queda superior a 50% aí no número de reprovações.
em média. Não foi o meu objetivo principal, a ideia não foi começar a utilizar ensino híbrido buscando resultados, eu comecei muito mais por interesse, por ser alguém que gosta de tecnologia, por achar que esse é um caminho interessante para os alunos, do que para alcançar esses resultados, mas foi legal chegar no final e ter visto isso tendo sido alcançado. Alguns dos detalhes de como esse trabalho foi feito, eu acho também legal apresentar para vocês. Esse trabalho ele foi feito essencialmente com uma estrutura muito simples, porque a escola ainda tem carências técnicas para trabalhar com tecnologia. Então, a estrutura inicial que eu tinha em sala era de 8 netbooks de configuração simples. No segundo ano eu passei a utilizar 12 netbooks. São aparelhos que tinham sido enviados pela prefeitura à escola coisa de 1 ou 2 anos antes de eu chegar. Estavam lá à disposição, mas não estavam sendo utilizados, aí eu peguei, adaptei para utilizar. Não significa que eu não tenha utilizado outros métodos, era frequente que eu pedisse aos alunos para levarem os celulares para a sala de aula. A gente utilizou esses celulares, inclusive, em outras atividades. Eu realmente acho que você ter o apoio dos equipamentos dos alunos, os celulares, às vezes os fones de ouvido, que são, para mim também sempre foram essenciais, faz diferença e é muito válido. Depois eu falo um pouquinho melhor sobre um projeto especial que eu fiz utilizando celulares que funcionou muito, mas a conexão de internet na escola é muito fraca e constantemente cai. Talvez alguns de vocês tenham escolas de realidade semelhantes ou coisas assim. Além de ser insuficiente para fazer com que todos os meus alunos, nesses aparelhos, 8 ou 10 aparelhos, conseguissem carregar recursos digitais ao mesmo tempo. E aí a ideia é que a gente realmente pudesse trabalhar 100% offline para evitar que aulas fossem frustradas. Então era comum que eu fizesse antes uma separação de conteúdo, preparasse algumas coisas para os alunos e depois carregasse esses netbooks para eles, para que eles pudessem utilizar em sala de aula. Eu vou apresentar num próximo slide, um pouco mais à frente, os métodos de ensino híbrido, os modelos que existem, como vocês podem colocar isso em prática em sala de aula. Mas os dois que eu utilizei são chamados de sala de aula invertida e rotação individual. Para esclarecer um pouquinho melhor como é que eles funcionam. O sala de aula invertida, ele é um método que talvez você já tenha ouvido falar, ele está se tornando mais e mais famoso. A ideia dele é inverter a experiência da sala de aula. Por hábito, os professores tendem a usar o espaço da sala de aula para tratar do conteúdo, para fazer exposição, para passar informações e deixar as tarefas para casa. A ideia desse modelo é realmente inverter esse processo, trazer a parte de tarefas para dentro da sala de aula e deixar a parte positiva para a casa do aluno ou para um momento anterior, no laboratório da escola. A tecnologia tem um papel essencial, né? É ela que vai fazer essa transmissão de conteúdo que antes era uma exclusividade do professor. O professor pode fazer em sala de aula, mas a parte principal vai ser transferida para um momento anterior à aula. Aí o aluno já se habitua com a teoria, com aquele tema novo. Quando chega em sala, ele vai exercer algumas tarefas e algumas atividades com base naquilo que ele já estudou. Para fazer isso acontecer, eu criei um blog e criei um canal no YouTube, que é esse canalzinho que aparece aí agora na imagem. A minha ideia foi de produzir conteúdo em história, que na época eu achei que existia em pouca quantidade, em qualidade não muito legal. Eu mesmo fiz alguns vídeos que até hoje estão disponíveis nesse canal, que eu utilizei com os meus alunos. E é óbvio que, sendo professor de escola pública, eu não posso contar que todos os alunos vão ter condições de acessar esse material de casa. Então eu tive que equilibrar dois métodos, dois modelos, exatamente para permitir que o aluno que não tinha como acessar de casa acessasse de sala de aula. Para isso, a minha ideia foi utilizar um blog, como eu disse para vocês, que fazia um registro constante e, a partir desse registro, que aparece aqui à esquerda na imagem de vocês, essa agendinha, do que os alunos faziam de casa ou não, com o nome deles, eu podia criar uma outra experiência em sala de aula, utilizando um modelo chamado de rotação individual. No ensino híbrido, a gente gosta muito de utilizar o nome rotação para alguns modelos, eu vou apresentar eles melhor à frente, pela ideia de que os alunos trocam de tarefa ao longo da aula, eles literalmente rotacionam entre espaços e momentos e propostas. A minha ideia foi a seguinte: já que nem todos os alunos vão conseguir abrir, eu não posso supor que todos vão chegar preparados. Então tem que ter alguma forma de atendê-los individualmente no seu ritmo, fazendo aquela personalização que eu falei no início. Como eu poderia fazer isso? Eu criei essa agenda que aparece na imagem, onde eu listava o nome de cada um dos alunos de cada turma,
Toda vez que a gente abria um conteúdo novo, aqui, por exemplo, essa aula 7, o tema era O Mundo entre Guerras. A ideia era pensar o que de tarefas eu queria para cada aluno. Nesse modelo eu precisava já antes preparar uma rotina de estudo para eles, oferecer essa rotina a partir de casa, que ele visse um vídeo introdutório, fizesse um quiz diagnóstico, e em sala eu complementava essa atividade. Se o aluno tivesse feito de casa, eu dava um passo à frente, pegava esse quiz diagnóstico que ele fez de casa e já dizia a ele onde ele foi bem, onde ele foi mal, o que eu podia melhorar, o que a gente necessariamente já podia avançar porque ele tinha dominado. Se ele não tivesse feito de casa, aí os computadores que vocês viram eram o meu apoio. Eu podia oferecer aquele conteúdo para o aluno nos computadores, para ele assistir um vídeo, lidar com um aplicativo, um game, alguma coisa desse tipo, e depois seguir para esse quiz diagnóstico e depois realizar as tarefas que ele ainda não tinha tido tempo de fazer em casa ou não tinha tido acesso. A ideia da agenda que aparece aí é de tentar equilibrar mesmo o ritmo de cada aluno. Eu tentei fazer uma coisa muito parecida com o que fazem as plataformas adaptativas online. Mais cedo, conversando com a Bruna, ela me apresentou, por exemplo, a Tech Escola, que vocês têm acesso, que é uma plataforma que tem exatamente essa função, de ser uma plataforma adaptativa que receba o material que vocês querem ministrar para os alunos, ou seja, que reúna lá o conteúdo, você pode preparar trilhas de estudo, rotinas, a gente pode dar mais de um nome para esse tipo de prática, e o aluno segue aquela trilha, segue aquela rotina, deixando alguns registros mesmo, deixando fazendo alguns testes, deixando o registro do que ele assistiu ou não, para que depois você, como professor, possa acompanhar e saber como está o desempenho do aluno, o que ele já fez, o que ele não fez. A minha ideia era fazer isso manualmente através dessa lista. No vídeo em que eu apresentei para vocês, tem alguns momentos em que eu estou com o tablet à mão. Aquele tablet sempre tinha essa agenda que aparece para que os alunos pudessem trabalhar com ela. Eles mesmos pudessem consultar o que falta, o que não falta. E os mesmos formulários que eu apresentava para eles em casa, através do Google Forms, eu levava impresso para a sala de aula para que eles pudessem fazer o mesmo trabalho. A minha ideia é a personalidade de cada aluno. O aluno que faltasse podia recuperar um conteúdo perdido, estava ali disponível no computador. O aluno que fosse muito bem podia seguir para uma tarefa mais difícil. Tomando essa lista aqui, eu posso pegar o nome do o segundo nome que aparece na lista, era um aluno que frequentemente tinha bom desempenho em história e já ia direto para uma tarefa final, um desafio que eu propunha. Se ele tivesse tido uma dificuldade em alguma questão, eu tinha a possibilidade de oferecer uma nova possibilidade, uma nova visão, uma nova proposta sobre aquela questão. O aluno podia dar uma olhada num material diferente, num outro texto, numa outra imagem. Por isso, em alguns casos na agenda, nomes como explicação da questão 2, explicação da questão 4. Pontos onde eu senti que o aluno tinha dificuldade, que eu podia trabalhar melhor com ele. Bom, esse método foi muito útil para mim, ele funcionou, essa combinação funcionou muito bem. Eu apresentei isso como uma proposta de um mestrado profissional em ensino de história que eu estou fechando, UF agora. A minha ideia foi exatamente apresentar isso academicamente como algo válido. E devo fechar isso, inclusive, ainda esse mês, no máximo no mês de agosto, já apresentar e defender esse trabalho, que se provou muito, muito valioso. Teve muito ponto positivo, um grande envolvimento dos alunos, uma participação maior, inclusive, das famílias em algum nível, que passaram a se interessar por ele. Como é que a gente pode pensar, então, em ensino híbrido? Como é que a gente pode pensar a utilização deles? O que existe de oferta de ensino híbrido que eu posso passar para vocês hoje? Bom, aquele grupo do qual eu falei, o grupo de professores que fez experimentações, produziu bastante coisa interessante a partir daquela experiência. A gente desenvolveu um livro, esse livro que aparece na imagem, todo composto de artigos feitos pelos professores do grupo. Então, cada professor escolheu uma área para falar: avaliação, gestão, organização da sala, recursos digitais, e construiu um artigo próprio que foi publicado e é utilizado como um livro de referência para se pensar ensino híbrido e as mudanças que são necessárias na escola. Eu colaborei com a parte de avaliação, é um tópico que eu gosto bastante e acho que procurei de uma maneira me vincular durante essa jornada. Esse mesmo grupo desenvolveu um trabalho bem bacana com um curso que foi proposto pela Fundação Lehman pelo Instituto Península, um curso audiovisual, então um material gravado com informações adicionais sobre ensino híbrido, todo um curso pensado para formar professores que fica disponível online em duas versões. Uma versão livre, onde todo o material em vídeo está disponível para qualquer pessoa acessar, e uma versão com certificação e tutoria, tem um custo, mas é interessante
porque já existe um suporte, inclusive, para o professor que queira aprender ensino híbrido, desenvolva em suas aulas algumas práticas de ensino híbrido com essa tutoria, com essa mentoria acompanhando. Para quem tiver mais interesse em informações, esse link www.ensinohibrido.org.br é uma página oficial de ensino híbrido que apresenta um pouquinho desses links para os cursos, inclusive para o curso livre. De toda forma, essa apresentação já está disponível com o pessoal do CDI, a Bruna já tem ela. Eu tenho um link aqui para ela também que eu posso passar para vocês pelo chat mesmo depois, porque ela é pública, ela está instalada na plataforma do Prezi, mas ela é compartilhável, qualquer pessoa pode abrir, depois, se quiser pegar com maior detalhe essas informações. Como é que a gente pode pensar em ensino híbrido para a realidade de vocês? Que modelos, que práticas de ensino híbrido podem ser aplicadas em sala de aula? Essa aqui é a base do ensino híbrido como foi pensado pelo Michael B. Horn, aquele cara que eu apresentei lá no início. No original em inglês, eles chamam de Blended Learning, um sistema de uma espécie de ensino misturado. Existem duas barras, né? Uma barra aqui mais à esquerda, essa barra mostra modelos que são mais fáceis de aplicar na escola tradicional. A barra direita mostra modelos um pouco mais complexos. Modelos que eu diria a vocês que a gente não tem como aplicar na escola tradicional, só em escolas que já estão preparadas com uma estrutura física diferente, com mais recursos. Então vou focar um pouquinho mais nesses modelos aqui da esquerda. Eles são chamados de modelos de rotação, sendo o primeiro modelo de rotação por estações. É um modelo que prevê que a sala seja dividida em vários espaços diferentes, em várias estações de trabalho diferentes. O professor pensa o que ele quer trabalhar em cada uma dessas estações. Então ele separa as cadeiras em espaços onde ele diga: aqui vai se trabalhar com vídeo no computador, aqui o aluno vai utilizar um livro, aqui vai produzir um conteúdo através disso ou daquilo. E os alunos trocam entre esses espaços. O segundo modelo que a gente está vendo ali, eu já tenho uma imagem que mostra um pouco melhor ele, é um modelo chamado de laboratório rotacional. Para as escolas em que existe um laboratório de informática disponível, o professor pode pensar em divisões da turma, tentar colaboração aí com uma pessoa que seja responsável pelo ensino de informática, um coordenador pedagógico, alguém que desenvolva atividades na escola, em que a turma possa ser dividida entre um grupo no laboratório, com o apoio dessa pessoa, e um grupo na sala de aula, com o apoio do professor. A ideia aqui é que o professor possa usar a tecnologia de forma complementar. Não é repetir a mesma aula da sala no laboratório, mas tentar equilibrar, complementar aquilo que ele desenvolve em sala de aula a partir dos recursos digitais que estão disponíveis no laboratório. O que ele consegue de personalização nesse modelo é com que ele faça, depois fazendo uma troca de ideias entre os alunos, refletindo sobre o que eles tiraram de melhor, tanto da parte em sala quanto da parte do laboratório. É um modelo um pouco mais fácil de ser atingido por escolas que já têm essa estrutura, apesar do nível de personalização, desculpem, ser um pouquinho mais baixo. A gente tem o modelo de sala de aula invertida, que é esse modelo que está se disseminando mesmo fora do ensino híbrido. A ideia desse modelo é tentar trabalhar com a casa do aluno como uma possibilidade, ou um espaço onde ele possa acessar um computador antes, às vezes até na própria escola, antes do tempo de aula. E como eu disse a vocês, inverter um pouco da lógica, permitir que o aluno em sala faça mais atividades e tenha uma parte expositiva menor, e em casa ele desenvolva essa parte expositiva com mais calma, no ritmo dele, no tempo dele, dá a ele alguma autonomia, inclusive. O interessante da sala de aula invertida é que ele já vai permitir alguns níveis de personalização. O professor vai ter mais tempo para falar com os alunos, em sala ele vai conseguir trabalhar melhor, ele vai poder ouvir melhor aquelas dificuldades que eles têm, e aí, obviamente, se colocar em relação aos problemas que os alunos têm. O lado mais complicado do modelo de sala de aula invertida é que você precisa confiar que o aluno vai fazer esse acesso anterior, que nem sempre acontece por vários motivos, às vezes motivação, às vezes a própria falta de dispositivos em casa. Mas definitivamente é um modelo válido, porque você transfere muita autonomia para o aluno. Acho que mesmo num cenário onde só parte da turma adote essa prática, ele já vai valer pelo fato de que você vai poder permitir o aluno trabalhar um pouco no ritmo dele, no momento dele, e vai poder, obviamente, liberar um pouco do tempo que se gasta expondo o conteúdo, desenvolvendo tarefas que você acha que são mais importantes de desenvolver com a sua turma. Por fim, o último modelo que a gente fala é o modelo que eu também utilizei parcialmente, chamado de rotação individual. Esse modelo aqui está apresentado com vários espaços, onde em cada espaço existe um tutor ou um professor.
mas ele não precisa ser pensado necessariamente assim. Ele pode ser pensado com espaço dentro da mesma sala de aula, com o professor fazendo esse trabalho de tutoria entre os alunos, entre os diferentes grupos. A ideia de rotação individual é que cada aluno possa fazer o seu trabalho no seu ritmo, de acordo com afinidade, com necessidades, se ele já tem bons avanços, se ele tem dificuldades em algum tema, com as possibilidades também do que a escola pode oferecer de recursos e de materiais. Ele vai exigir mais planejamento, o professor tem que pensar mais espaços, mas ele tem uma capacidade de personalização incrível, porque você pode permitir ao seu aluno efetivamente trabalhar quase que da forma que ele achar melhor, da forma que você achar melhor orientá-lo também, e garantir que cada aluno tenha aí uma trajetória um pouquinho mais de acordo com o seu ritmo, sabe? Uma trajetória que respeite a necessidade e a velocidade de cada um, em função daquilo que o aluno vai conseguindo construir mesmo, seja positiva, seja negativamente. A minha ideia de apresentar esses modelos para vocês, com essa estrutura, é de começar a pensar também, talvez criar em vocês um estímulo para começar a refletir sobre que modelos vocês poderiam utilizar se quisessem fazer uma aula com ensino híbrido, pensar em possibilidades também para cenários diferentes, às vezes na disciplina que você de um colega ou até num projeto especial que você possa ter na sua escola. E também dar as bases de como esse processo acontece, né, de como ele é desenvolvido em sala de aula, apresentando um pouquinho melhor essa realidade aqui, até da divisão física dos alunos em sala. Essencialmente é isso, né? Se vocês quiserem já começar a colocar algumas perguntas, podem ficar à vontade. A minha ideia é realmente agora escutar de vocês o que possa ter ficado de dúvida, curiosidade, o que vocês queiram realmente colocar em termos de possibilidades também. Sempre são momentos em que a gente consegue construir algumas ideias sobre o que dá para trabalhar utilizando esse método. Deixa claro que o ensino híbrido ele tem a necessidade de utilizar tecnologia em algum nível, mas isso é muito flexível, você pode ter uma variedade de recursos. Eu hoje trabalho nessa mesma escola utilizando computadores, mas em outra escola eu utilizo tablets que foram doados. Então, dispositivos diferentes atendem às mesmas necessidades. Você consegue equilibrar, inclusive, necessidades de internet ou não. O importante é conseguir fazer um planejamento mais orientado para o aluno, né, para o desenvolvimento dele, para a autonomia dele, ter os recursos digitais para dar esse suporte, e se ver de uma forma diferente. Ver o professor e o seu papel em sala de aula num papel mais próximo do aluno, mais alinhado com o desenvolvimento individual dele, utilizar essa tecnologia, esses recursos para criar para você momentos para isso. Eu sei que muitas vezes em sala de aula a gente precisa, por uma questão de disciplina, de número de alunos, de espaço, se colocar em posições muito centralizadoras. O que o ensino híbrido faz é criar mesmo momentos para que você consiga quebrar um pouco isso. Então, essencialmente é isso. Eu vou começar a pegar as perguntas de vocês agora. O Anderson já colocou uma aqui. Boa noite, antes de tudo, Anderson. Obrigado pela pergunta. E aí, a pergunta dele é: na sua experiência na escola municipal, houve um contágio de outros professores em experimentar e ou adotar esse método do ensino híbrido? Anderson, infelizmente, não. Eu conheci pessoas na rede municipal que tiveram esse interesse. Então, troquei muita ideia com outros professores que tentaram desenvolver práticas com ensino híbrido, inclusive com um setor da Prefeitura do Rio, chamado Rio Educa, é bem conhecido aqui dentro da rede municipal, voltado para a disseminação de uso de inovação e de tecnologia em sala de aula, inclusive estimulando o ensino híbrido de informação deles, até escrevendo um pouquinho de material para eles utilizarem para distribuição na rede. Mas na escola onde eu trabalho em si, os professores têm um estilo muito mais tradicional, muito mais conservador. Tem uma professora que se interessou por algumas das práticas e utilizou um pouco do modelo de sala de aula invertida, mas nada tão definitivo quanto aquilo que eu tentei fazer. No meu segundo ano utilizando o ensino híbrido, eu tentei fazer todo um ano utilizando esse método, né? Então utilizei com o nono ano de ponta a ponta ensino híbrido da primeira até a última aula, mas infelizmente os professores não se interessaram tanto. Talvez por uma questão mesmo de domínio técnico. Eu acho que os professores da escola onde eu trabalho são pessoas com menos afinidade com os recursos digitais. E definitivamente, para você trabalhar com ensino híbrido num nível mais intenso, você precisa ter esse bom entendimento, esse interesse e uma certa afinidade e habilidade com tecnologia.
A segunda pergunta que o Anderson colocou é sobre se houve apoio da gestão, e esse é um ponto muito legal, é uma pergunta que surge quase sempre que eu falo disso, e eu fico até bastante feliz disso surgir, porque houve, assim, eu tive a felicidade, eu diria, de ter parceiros. Esse projeto só aconteceu porque eu tive uma gestão que deu apoio integral para ele acontecer, uma gestão que aceitou mudanças na forma de avaliar, mudanças na forma de preparar os alunos, na estrutura da sala, claro, como vocês viram, né, a sala passou a ser organizada de outra forma, que disponibilizou o material que existia na escola, os computadores que vocês viram, inclusive no vídeo, aparece os alunos levando isso, então a escola se dispôs a permitir que eles tivessem contato com esse material, tivessem acesso à sala onde esse material fica. Hoje nessa escola, por exemplo, são os alunos que vão lá pegar os computadores, eles que guardam os computadores, eles têm uma liberdade enorme para mexer com isso. E o papel da gestão me dando esse suporte para esse trabalho acontecer. É, é essencial que esse suporte exista. Capítulos do livro e um dos capítulos do curso é sobre o papel da gestão. A minha diretora participou, inclusive, dos vídeos sobre o papel da gestão, exatamente porque você tem que ter esse suporte para que essa mudança possa acontecer. No mínimo, a ausência de entraves, né? Senão a coisa não vai à frente. Você pode não ter tanto estímulo, você pode não ter tanto a disponibilidade de ajudar, mas no mínimo que seja uma gestão que te dê o espaço, que dê a autonomia que a gente sabe que o professor precisa ter para trabalhar, que é de direito ter, né? Senão esse tipo de mudança, esse tipo de projeto acaba não acontecendo. Então, bem legal a sua pergunta, é super válido mesmo pensar o papel da mão e o quanto eles impactam nesse trabalho. Definitivamente sem eles, no meu cenário, por exemplo, não teria acontecido. Sobre indisciplina em sala, se houve alteração, também houve uma alteração bem positiva, assim. Eu gosto de pontuar que nunca tive problema com esses dispositivos, apesar de ser patrimônio da escola, nunca perdemos um aparelho porque foi quebrado por aluno, ou nenhum tipo de descaso com o aparelho. Acho que os alunos se sentem muito, ah, eu não diria lisonjeados, mas acho que eles se sentem um tanto privilegiados mesmo de estar trabalhando com esse material. E foi muito legal a gente ter visto que eles se abriram para trabalhar com isso, sem muita resistência, mudaram um pouco o perfil também. Acho até que em função dessa mudança do papel do professor, já que eu não estou centralizando tanto, exigindo tanto da atenção deles, desculpem, o tempo todo, eu acho que eles começam a se portar de uma outra forma. Você tem espaço para dialogar mais com eles, então a questão do comportamento pode ser mais conversada. É uma outra dinâmica mesmo. O que eu acho legal colocar também é que é uma outra dinâmica também de sala, tá? É uma experiência diferente. Uma sala de ensino híbrido ela é uma sala um pouco mais barulhenta, um pouco mais movimentada. Os alunos eles estão conversando, eles estão em grupos trabalhando, né? Então eles têm essa dinâmica, inclusive, de trocar de espaços e de ir de um lugar para outro na sala, às vezes, para fazer tarefas diferentes. É uma sala um pouco mais barulhenta, mas eu diria que positivamente mais barulhenta. Então, aquela exigência também de um silêncio absoluto cai, e aí eu acho que as questões de comportamento acabam melhorando um pouco em função disso. O Elson perguntou sobre o seu trabalho foi com o ensino médio. Não foi, Elson, foi com o ensino fundamental. Eu sou professor aqui no município, a gente só tem ensino fundamental, infelizmente, teria sido ótimo trabalhar com o ensino médio. A gente tem registros de professores daquele grupo de experimentações que fizeram trabalhos com o ensino médio, e trabalhos muito proveitosos, inclusive, em geral até com rendimento superior. Curiosamente, curiosamente ou não, né, dada essa ideia de estimular a autonomia, os alunos um pouco mais velhos costumam reagir melhor. Os mais novos se envolvem bastante e costumam gostar muito do trabalho. Eu já fiz isso com o sétimo ano, por exemplo, alunos na faixa de 12, 13 anos. Eles gostam muito, mas o envolvimento deles desenvolve um pouco menos características como essas de autonomia, de participação e iniciativa. Os mais velhos, os de nono ano, costumam se soltar mais, adquirir mais controle daquele processo. Imagino que no ensino médio o processo seja semelhante, possivelmente com mais desenvolvimento dos alunos aí, dando mais espaço para o professor trabalhar, talvez de uma forma menos preocupada com cada detalhe.
A Andrea pontuou aqui sobre experiências com... a Bruna, desculpa, pontuou sobre experiências com o uso de celulares. Como eu tinha falado antes, é frequente que eu permita que os celulares estejam em sala de aula. Isso faz parte, inclusive, de um estímulo meu para que eles levem fones de ouvido também. Afinal de contas, é uma coisa que a gente costumeiramente não tem em sala de aula disponível para eles usarem nesses computadores. Só que a experiência que eu tive com o celular é sempre boa, sabe? Eu costumo ter o celular em sala de aula como um suporte. Eu libero para que os alunos façam pesquisas rápidas se tiverem acesso à internet. Costumo também, inclusive, liberar para um uso não didático, se for o caso, desde que seja combinado, desde que as coisas estejam um pouquinho acertadas ali, quais são os momentos de trabalho, quais são os momentos em que eles podem ficar livres, né? Já que você no ensino híbrido não faz uma aula inteiramente expositiva, a gente não tem mais, às vezes, 1 hora, tanto tempo de exposição, é legal você negociar isso também, porque o aluno vai, no meu caso, tinha uma agenda de trabalho, por exemplo, e aí aquela agenda, o interessante era cumprir aquela agenda naquele dia, para que ele ficasse com tudo em dia, não tivesse com nada atrasado, e eventualmente liberar ele para uma prática mais aberta mesmo, menos compromissada. Mas algumas, desculpem, algumas possibilidades são muito legais. Eu fiz um trabalho, por exemplo, com o Instagram uma vez. A minha proposta foi trabalhar com o Holocausto, que é um tema difícil de trabalhar, sensível, que recentemente os alunos têm mostrado até um pouco de dificuldade, já que, no final das contas, a gente sabe que, por exemplo, é um assunto distante, aconteceu há 70 anos deles, quase que pesado, às vezes parece que não foi nem real. E a minha proposta foi que eles se apropriassem um pouco mais disso e tentassem utilizar esse material, tentassem buscar material sobre Holocausto e publicassem no Instagram. A minha ideia foi usar uma hashtag, aquele jogo da velha, né, que é uma espécie de indexador. Os alunos podiam publicar usando essa hashtag, usando o jogo da velha. Eu criei um código para eles, o nome da turma mais a palavra Holocausto. E aí eles publicaram fotos sobre o Holocausto que eles pesquisaram ou criaram, ou produziram mesmo utilizando material dentro do próprio celular, às vezes imagens e tal, utilizando essa hashtag. Depois eu encontrei, usando ela, né, como ela é um indexador, a hashtag, a Bruna até para explicar um pouquinho melhor, né? Hashtag é aquele símbolozinho do jogo da velha, aquele que a gente está acostumado a ver até no telefone. Ele serve como indexador no Instagram, no Facebook, e aí a gente tem a possibilidade de fazer uma busca direta por um assunto. É um mecanismo que surgiu exatamente esse. Elson postou agora, e surgiu no Twitter para facilitar a localização de assuntos que estivessem sendo muito falados. Então, um evento de uma Olimpíada, por exemplo, como que as pessoas postem alguma coisa sobre Olimpíadas com o jogo da velha, com o hashtag Olimpíadas. E aí, se você quer saber Olimpíadas, você pode pesquisar direto por aquele indexador. Foi a minha ideia ao fazer esse trabalho. Os alunos postaram nas suas contas pessoais fotos sobre o Holocausto, e aí eu fui direto naquela hashtag, fiz uma busca. A busca que eu fiz me encaminhou direto para as postagens deles, para as fotos deles. Foi super bacana, porque eles se apropriaram bastante desse material que eles pesquisaram, fizeram legendas, e a própria avaliação se deu online. Foi um procedimento bem diferente, só foi possível por causa do celular, né? A gente usou uma rede social disponível no celular, a gente usou as contas pessoais deles, a internet até do celular deles para postar, mas funcionou muito bem. O que foi preciso, eu vou entrar até numa pergunta que a Bruna colocou um pouquinho abaixo, né? Se eu uso algum tipo de estratégia ou gestão de sala de aula para utilizar os dispositivos móveis e tecnologia como combinados pedagógicos, é realmente pensar isso, é pensar que tipo de acordo pode ser planejado em sala de aula para trabalhar com esses dispositivos. O que sempre funcionou muito bem para mim é o fato de que toda a aula sempre começava com um planejamento em mente a partir daquelas agendas. Então eu tinha bem claro o que eu queria que os alunos desenvolvessem. Como eu não estava tão preso ao papel expositivo, sempre tive o tempo para falar com cada um deles e colocar o que eu queria que eles desenvolvessem dentro daquele período da aula. E aí, obviamente, que eu negociava com eles, deixava acordado, combinado, como a gente falou, como a gente costuma falar, em que momento o celular ia servir para uma função de trabalho, de pesquisa, de estudo,
e em que momentos ele ia estar livre para atividades mais pessoais mesmo, que o aluno queira fazer naquele tempo dele. Eu acho que o ensino híbrido ele exige uma reflexão sobre o tempo. É uma coisa interessante dele, vai exigir um pouco de modificação e de adaptação também do professor. Já que você tem agendas, você pode fazer uma certa personalização ou criar espaços, né, onde você possa dizer para os alunos como ele vai trabalhar. No modelo de rotação por estações, você pode inclusive cronometrar, dizer, olha, aqui você tem 20 minutos para trabalhar, ali você tem 25. É possível criar também espaços livres, assim, para que o aluno possa desenvolver, possa utilizar o dispositivo dele um pouco mais à vontade. Esse combinado acho que acaba funcionando da forma tradicional, como a gente sabe, né? Se você tiver o suporte da gestão, por exemplo, você pode, olha, ou isso acontece ou vai ficar comigo até o final da sua aula. Isso não tem muito jeito. A gente tem que usar um pouquinho dos recursos tradicionais para balancear as práticas que a gente sabe que são comuns em sala de aula, de negociação mesmo, e que em geral funcionam bem. Eu também não tenho nenhuma dificuldade em ter essa limitação deles, esse respeito a que momento serve para uma coisa e que momento serve para outra. Aí é aquela capacidade mesmo do professor de se colocar ali não só como mediador, mas como alguém que equilibra também, né, essa prática de usar para o trabalho. Mais cedo, a gente, numa outra conversa, num webinar anterior, a gente falou de netiqueta, né? Essa ideia da etiqueta tecnológica, da etiqueta virtual. Apresentar isso alunos também, conversar com eles e deixar claro que vai haver momentos para as duas coisas. O Elson também perguntou sobre os pais, se eles entenderam bem ou se chegaram a reclamar sobre aulas. Elson, é muito legal você ter colocado esse termo não, se aulas não estariam sendo dadas. Eu nunca escutei isso de pai, mas eu escutei isso de coordenador pedagógico. A Bruna tá lembrando que vocês têm um material que já fala de netiqueta, né? Que é um tema super válido mesmo. Acho que é legal a gente falar disso porque a gente sabe que é uma coisa que hoje afeta adulto também, em alguma medida, né? A gente está tendo uma tendência, de, em alguns casos, as pessoas se encontrarem em eventos sociais e ficarem presos nos seus celulares, ao invés de socializando, né? Tem que ser uma coisa que tem que ser negociada com turma também. Mas sobre a pergunta do Elson, uma pergunta bem legal, eu fiz eu participei de uma reunião com os pais, uma das reuniões de pais da escola, logo no primeiro bimestre do ano em que eu resolvi fazer isso o ano inteiro. Eu apresentei o projeto aos pais das turmas com as quais eu trabalhava, apresentei a ideia, inclusive solicitei a colaboração deles, permitindo que os filhos levassem os celulares, os fones de ouvido. Não houve nenhum tipo de resistência, muito pelo contrário, em geral o que eu tive foi sempre positivo. Nunca tive nenhum tipo de reclamação também dos pais, porque a aula era menos expositiva, porque o caderno estava sendo utilizado menos, nada desse tipo. Já tive de coordenação pedagógica. Esse ano eu cheguei numa escola nova e aí a coordenadora pedagógica me fez essa pergunta meio maquiada aí, não, você dá aula, né? Como se o computador não fosse dar aula, né? Tive que explicar para ela que, por exemplo, o projeto que eu fiz no ano passado e continuei esse, ele é todo baseado nas orientações curriculares da prefeitura. Então não tem nenhuma parte do conteúdo que eu não esteja atendendo, né? Esse conteúdo fica online depois para os alunos, inclusive fica integralmente disponível. Quando a gente está no quarto bimestre, se o aluno quiser o material do primeiro bimestre, ainda está no computador, ele ainda pode abrir, ainda pode consultar. Então é uma dinâmica bem diferente e às vezes é mais difícil para professores ou para algumas equipes de gestão entenderem a dinâmica até do que os pais. Acho que talvez por uma geração mais, por a gente ter uma geração mais conectada, os pais foram mais compreensivos em todos os cenários que eu trabalhei em 3 escolas diferentes e hoje em um número bem variado de turmas. Eu já fiz esse trabalho hoje em mais de 15 turmas. Então é um número legal para a gente ter uma noção de que os pais costumam dar um suporte, sim, e costumam até ter um interesse, porque vêm também os filhos trabalhando de casa, acessando material online para estudo, que é uma dinâmica que às vezes não existia antes, né? Dele utilizar o computador de casa, um celular ou um tablet que tenha para estudar e não só para ficar numa rede social.
às vezes está vendo um vídeo educativo ou trabalhando com um aplicativo qualquer, ao invés de só estar utilizando para diversão. Então, acho que, em geral, o apoio é positivo. Minha experiência é bem legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Tem algumas outras coisas que a gente pode continuar discutindo dessa experiência em si. Se vocês quiserem colocar alguma coisa também dos modelos, né? Das dinâmicas em si, se vocês imaginam como aplicariam no cenário de vocês, o que é necessário para desenvolver cada tipo de projeto com ensino híbrido, vocês também podem ficar à vontade. Aliás, essa é uma porta que eu queria deixar aberta, para além dessa conversa. A Bruna tem meu e-mail, vou pedir para depois eles repassarem para vocês. Se vocês vindo a aplicar ensino híbrido ou querendo tirar mais dúvidas, vocês podem ficar à vontade para me mandar qualquer troca de ideia, colocar uma questão de vocês. É sempre legal pensar em outras possibilidades, até o que outros professores podem fazer em outras disciplinas e coisas do tipo. Então, vamos lá. Bacana. O Elson perguntou se o WhatsApp no ensino híbrido tem lugar. Tem. Eu acho que ele tem, sim. Nos anos que eu tive na Emílio Carlos, essa escola que eu apresentei para vocês, com um número menor de turmas, eu consegui pedir aos alunos para criarem criarem grupos para as turmas deles no WhatsApp. Funcionou muito bem, é óbvio que eles acabaram usando para brincar, aquela coisa toda também, mas funcionava muito bem para dar recados, para fazer aquela dinâmica da sala de aula invertida também. Era bem legal porque os alunos tinham acesso a mim, né, ao professor, para perguntar quando estavam com dúvidas, quando não conseguiam abrir um conteúdo, quando ficava alguma questão sobre o material que eles estavam trabalhando. Então, o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação entre esses dois espaços que vão ser criados, o de fora da sala de aula e o de dentro, acho que é uma ferramenta ótima, né? Você pode ter acesso aí também, às vezes até aos pais, dependendo da dinâmica da própria escola, se a escola permitir ou não. Ela não vai ter uma função didática em si, mas pedagógica a gente tem ali pedagogicamente a gente tem como utilizar ela, né, para manter esse contato e para estimular os alunos, inclusive para motivá-los a trabalhar e tudo isso. Agora, não é um recurso único, né? Algumas plataformas adaptativas têm esses canais de comunicação. Mais cedo a gente estava conversando que a plataforma que vocês têm acesso, a Tech Escola, por exemplo, tem isso, tem a possibilidade de criar esse contato direto entre alunos e professores. Uma ferramenta ótima também para fazer isso, é legal ter isso no próprio espaço de estudo. Mas é bacana pensar no WhatsApp como uma possibilidade, por ser alguma coisa bem prática que já está ali à mão. O professor tem que ter só a sensibilidade para limitar os excessos, né? Às vezes evitar responder no horário que ele acha inadequado, ou um aluno que passe do limite. Às vezes é legal ter essa noção de que você vai precisar controlar espaços públicos que sejam criados ali também. Tá? O Vitor está contando aqui pra gente que ele é professor do município também, na Quinta CRE. Vitor, a gente está mais ou menos perto, eu estou na sexta, né? Mais ou menos perto, eu estou lá embaixo depois, mas não estamos tão separados assim. Ele está falando que ele concorda que o uso das tecnologias agrega valor para a aprendizagem, e se acha que o maior entrave não está na organização do tempo e do espaço escolar. Vitor, eu acho que o maior entrave normalmente é pensar a estrutura. Tá? Eu acho que é difícil você pensar em fazer alguma coisa quando você não tem ela, não tem a base dela. Então é difícil você aplicar isso em lugares onde os alunos não tenham os celulares disponíveis. A gente aqui no Rio tem a facilidade de ter um cenário um pouquinho melhor, né? Dá para você criar alguns projetos com celular, porque a gente tem um bom número de alunos com celulares na sala. Eu diria que a organização do tempo e o espaço escolar estão bem ali alinhados com o problema. Eu colocaria em primeiro lugar a estrutura, pensando que você pode flexibilizar isso, e logo depois da organização do tempo e espaço escolar, o espaço para pensar como é que isso pode ser feito com os alunos, né? Estava falando com vocês agora há pouco que a sala muda. As minhas salas são salas que têm problema de som, por exemplo, que tem a ideia ali de fazer os alunos interagirem, né? O ensino híbrido ele tem uma perspectiva pedagógica socio-interacionista. É legal permitir que os alunos criem esses espaços, mas a gente tem salas que ecoam, né? Que não estão preparadas mesmo para espaços onde as pessoas vão conversar, vão falar, vão criar coisas juntas. Então tem um lance do espaço escolar sim que pesa muito.
E organização do tempo eu acho que pesa até mais do que o espaço escolar, porque aí tem uma organização do tempo do professor também, né? Não é só a organização do tempo em sala com os alunos, essa dinâmica de tirá-los ou não de sala, mas tem essa questão de como é que você vai planejar tanta coisa, né? Como é que você vai conseguir construir tudo isso? Tecnologia ajuda pra caramba, né? Porque você tem essas ferramentas, essas plataformas, ou ferramentas até fora, tanto a plataforma adaptativa quanto o Google Forms, ferramentas já prontas para você criar questões, criar material, uma coisa que te ajuda muito. Mas você ainda precisa gastar um bom tempo de planejamento para pensar uma rotina inteira de estudos, né? Uma aula dessa que envolva diferentes caminhos para alunos que acertam ou que erram. Então, a organização do tempo antes da aula também pesa bastante. Eu diria que eu não vou nem colocar uma coisa acima da outra, não. Eu diria que junto com você eu adicionaria só aí como entrave essa questão dos recursos. Então, eu colocaria recursos, organização do tempo e a estrutura escolar, certo? O espaço escolar e como ele está estruturado, certamente. A Rita de Cássia colocou logo depois que os filhos dela estudam em uma escola pública federal e já utilizam muito web para estudar. Os professores passam conteúdo, matéria, trabalho, facilita bastante. Esse é um fenômeno, né, Rita, que eu acho que está se espalhando com muita facilidade. Assim. Eu tenho uma amiga que tem a filha em idade de ensino médio, está numa escola também federal agora, me desculpa, vai me faltar qual, mas também está numa escola federal, que já tem a prática de pegar e fazer revisões de aula no YouTube, sabe? Vai lá para o YouTube, procura o material, já tem os canais favoritos. A gente tem na rede do município um professor de matemática excelente, o Rafael Procópio. Ele deixou a rede para se dedicar exclusivamente a fazer vídeos para o canal dele. É um professor excepcional, faz vídeos incríveis na área de matemática. Então, assim, tem uma dinâmica muito legal, sabe? Eu acho que é uma coisa que está se tornando cada vez mais forte. E é bom que os professores explorem isso, né? É legal ver instituições de renome, né, como as instituições públicas federais, que tem, né, um gabarito, tem aquela tradição, lançando mão disso, né, fazendo um pouco de uso desses novos recursos também. Eu vou seguir a sequência de perguntas. O Anderson estava perguntando logo abaixo se as minhas provas ainda são no método tradicional. Anderson, sim, são. Pelo menos uma por bimestre, porque é uma exigência da escola. A escola ainda tem uma semana de provas, e aí tem que ter uma prova para cada disciplina. O que eu fiz foi mudar um pouco a forma como eu avalio os meus alunos. Eu falei bastante de avaliação naquele livro que eu disse que foi composto pelos professores do curso de ensino híbrido. A avaliação é um tema que eu gosto bastante de trabalhar, trabalhei bastante no mestrado, inclusive, mas eu não consegui escapar dessa exigência de ter uma prova bimestral. O que eu acabei fazendo foi dando uma alterada no perfil dela. Eu passei a fazer uma prova de perfil somativo, vamos dizer assim, tentando reunir ali aquele combinado de atividades, de conceitos que eu tinha trabalhado com os alunos antes. Fugi ao máximo da memorização. Minha matéria História é uma matéria que peca frequentemente por isso, de exigir que o aluno grave informações, grave datas, grave nomes. Eu fugi ao extremo disso, tentei fazer uma prova muito mais baseada em habilidades, em competências, em análises e coisa do tipo, mas ainda precisei fazer. No entanto, todas as tarefas que eu pedi para os meus alunos fazerem, como aqueles formulários que eu apresentei, qualquer tarefa diagnóstica passou a ter um perfil avaliativo para eles, eu passei a pontuar essas tarefas. A prova continuou tendo um peso um pouco superior, em geral um peso 2, mas essas tarefas valiam uma boa parte da pontuação deles independente disso. Eram tarefas que isso estimulava eles a fazer, claro, o fato de que estavam sendo pontuados. Além disso, me dava uma perspectiva mais ampla, eu acho, da avaliação deles. Era interessante reunir um pouco fazer essas avaliações recorrentes, usá-las como avaliações diagnósticas e formativas simultaneamente, e ir acumulando ali um pouco de bagagem em termos de pontos, para depois, na hora que o aluno fizesse a prova, equilibrar um pouco as duas coisas. Então eu mudei o método de avaliar, mas não escapei de ainda ter uma prova, pelo menos quer dizer, uma por bimestre. Eu estou falando pelo menos uma, mas eu fazia exclusivamente uma por bimestre, não mais do que uma. Isso eu consegui alcançar, felizmente, me libertar um pouco daquela lógica de fazer provas a cada mês,
Eu faço 4 provas por ano, seguindo a exigência da escola de semana de prova. O resto está dentro dessas avaliações diagnósticas, acompanhando o desempenho deles. Logo em seguida, o Vitor falou, precisamos pensar que temos uma estrutura tradicional de ensino, verdade, foi organizada para funcionar seguindo uma roteirização e que não foi pensada para essas propostas. E aí a gente tem essas questões que se tornam conflitantes. Tem, Vitor, é verdade. Não dá para fugir disso mesmo. A gente sabe que a gente ainda está numa escola tradicional, não vamos quebrá-la, não vamos desmontá-la de um dia para o outro. Acho até que se conseguíssemos fazer isso não seria positivo, né? A escola tem o seu papel dentro da comunidade, etc. Agora, o que eu acho assim, é legal ver o ensino híbrido. O que eu gostei nele são essas possibilidades de adaptação, sabe? Essa coisa de poder ver esses momentos de conflito, de perceber ali caminhos também. Bom, então aqui tem um limite, aqui tem uma barreira. O que eu posso flexibilizar dentro dessa barreira? O que eu posso alterar sem desrespeitar essa regra, né? Sem quebrar isso? E eu consegui fazer bastante coisa, eu acho que as pessoas têm conseguido fazer bastante coisa. É legal porque o ensino híbrido, no original americano, desculpe, no Blended Learning, eles falam da necessidade do espaço físico, do brick, sabe, do espaço de tijolo, de você estar ali dentro de um lugar onde as pessoas se encontram, onde elas trocam ideias. Então, é legal ter um pouco dessa estrutura. A gente sabe que ela limita muito, mas alguma tem que existir. O que a gente tem que fazer, acho que é ir pressionando ela, sabe, inovando como pode, até para apresentar essa inovação como um outro caminho. Aí eu acho que quando você chega ali naquele limite, quando você consegue criar uma coisa de fato híbrida, que mistura os dois, a inovação começa a ficar atraente, aí ela começa a ter mais espaço para ir alcançando outros níveis. Mas realmente, a gente não tem um cenário pensado para essas propostas, não. Elas têm que ir caminhando com muita calma, sabe? Elas têm que ser implantadas, mas têm que ir caminhando, desviando dessas dificuldades. A Maria Cristina, acho que a questão do tempo é importante. O professor de 16 horas é bem difícil, né? Como é que faz? Maria Cristina, realmente, o professor de 16 horas ele tem menos tempo de planejamento, ele tem menos turmas. Eu acho que o que ele precisa fazer é pensar dentro do escopo que ele tem, né? Então, se você tem menos turmas, por que não começar esse projeto trabalhando com uma turma? Foi exatamente o que eu fiz quando eu comecei, por exemplo. Eu comecei com uma turma, depois migrei para 2, esse ano eu faço em 10. É muito mais corrido. Eu só consegui dominar o processo mesmo de fazer em 10 a coisa de 2 meses para cá. Mas é um processo de aprendizagem, né? O que eu dou de dica é o seguinte, para o professor que tem menos tempo na escola, menos tempo de planejamento, é tentar utilizar isso melhor, começar por etapas, né? Às vezes você começa isso com uma turma, e aí em coisas de 3, 4 semanas, às vezes 2 meses, você já tem aquilo dominado com a turma, fica muito mais claro como é que o processo vai precisar ser feito e muito mais claro de implementar isso numa segunda, numa terceira turma. Fazer por etapas é um negócio que eu acho que é legal, ir fazendo aos poucos, ver o que é possível. Não achem que todo mundo tem que produzir conteúdo, que todo mundo tem que usar uma plataforma importada, você já tem uma plataforma disponível, isso já faz muita diferença, usar essa plataforma como espaço para trabalhar. Não é uma coisa que vai funcionar 100% do tempo e que não começa funcionando 100% do tempo. O aluno precisa criar uma cultura de trabalho com o digital, de trabalho com o virtual. Então é uma coisa que começa funcionando um pouco, os alunos vão se interessando mais, eles ganham autonomia, ganham controle e aí a coisa avança. Quando eu disse começar por etapas, é legal por isso. Você pode começar com uma turma, sentir que ela entrou no ritmo, começar com uma segunda e ir caminhando devagar. Foi o que acabou acontecendo para mim no primeiro ano. No segundo, no terceiro ano que eu comecei a trabalhar com ensino híbrido, eu já quis começar do primeiro bimestre para lá. Eu não quis fazer um modelo tradicional e começando devagarzinho. Comecei com todo mundo junto. Que aí eu já estava muito adaptado ao modelo, eu não queria voltar para o outro também. A Simone perguntou se acha interessante uma avaliação com auxílio da plataforma, ou seja, uma recuperação paralela ou algo do tipo. Acho muito interessante. Acho que as plataformas adaptativas, elas têm exatamente essa habilidade, né? Elas permitem que você possa criar espaços para os alunos onde eles vão poder errar e retomar alguma coisa que erraram. Elas quebram, inclusive, com essa noção do erro como uma coisa pecaminosa na escola. Aquela coisa que não tem volta. Errou, perdeu, não tem mais como. Muito pelo contrário. A plataforma adaptativa ela quer registrar o erro,
ela quer criar um relatório, ela quer criar um espaço para que isso seja registrado e tentar trabalhar em cima daquilo, né? Ela quer efetivamente dizer para você, olha, se o aluno está indo bem, não tem muito que possa se fazer, a não ser estimular o crescimento disso, aprofundar isso. Agora, se o aluno está indo mal, a gente pode tentar uma série de outras técnicas, e aí as plataformas adaptativas entram aí. Para um trabalho como recuperação paralela, é ótimo. Eu acho que pode ser pensado exatamente, pode ser inclusive todo transferido para isso. Vai exigir que se faça aí esse planejamento, né? Se cria um material para trabalhar assim. Mas, em geral, as plataformas adaptativas, elas têm um negócio muito legal. Elas têm uma estrutura que permite que você crie isso de forma muito intuitiva, sabe? Não é uma coisa que dá dor de cabeça. Sabe aquela coisa de... Eu não sei quem... Eu imagino que muitos de vocês façam uso, assim como eu, das ferramentas mais tradicionais, um Word, alguma coisa assim. Às vezes é sofrível criar uma tabela, criar uma prova, porque o negócio não encaixa, aí você vai tentar fazer uma tabela e desarranja, você tenta mudar um parágrafo de posição, muda um outro. Isso não acontece na plataforma. Normalmente ela é pensada para você criar exercícios, criar questões, criar material, vai sendo tudo feito de forma muito mais prática. Então é legal, eu acho uma boa possibilidade, tem que se flexibilizar um pouquinho a noção de avaliação, talvez fazer isso de uma outra forma, né? Quer dizer, mudar um pouco essa noção da avaliação sem consulta, fechada, mas acho que seria um excelente espaço para se fazer avaliação de recuperação paralela, sim. Vou seguir para o Vitor comentando que a gente tem temos situações das matérias divididas em tempos na grade, algumas dessas matérias com mais tempo que outras, e como se torna difícil, né, organizar projetos que extrapolam esse tempo. E isso é um fato, Vitor. Assim, acho que, de novo, a gente vai ter que voltar naquele tópico lá da gestão. Eu, por exemplo, como professor de História no Fundamental, tenho 3 tempos por turma. E aí a opção que eu fiz foi, na minha escola de origem, constantemente conversar com a direção para que meu horário seja o máximo possível sequencial. É muito comum que, inclusive, eu tive que fazer alguns contatos na Secretaria de Educação aqui do município para negociar a possibilidade de eu conseguir dar 3 tempos de uma vez, que era uma prática que o município queria evitar. Porque como é que a gente faz? Como é que você entra em sala, liga o computador, arruma a sala em 50 minutos, né? Então tem disciplinas que sofrem um pouco mais disso. É preciso tentar encontrar um pouquinho de equilíbrio, sim. Nem todo dia eu consigo entrar e organizar a sala em grupinhos bonitinhos. Tem turma que o tempo é tão picado que eu nem faço essa organização, mas faço com que eles trabalhem em duplas ou em grupos de 4 pessoas que já estão ali organizados, coisas assim, para tentar otimizar o tempo. Você tem que tentar encontrar um equilíbrio entre o que você tem de tempo e de proposta e o que a rede realmente tem de necessidade. Mas é legal que se puxe também para tentar pensar isso de uma forma mais prática, né? Que você tente pensar já o horário, aí é legal que o projeto já seja pensado desde o começo do ano, para pensar um horário mais confortável para o professor desenvolver isso em uma turma, ou até tocar um projeto que possa se estender pelo horário de um outro professor, alguma coisa assim. A Rita está comentando que infelizmente a gente ainda tem essas exigências, ainda temos exigências, imagino que essas exigências de regras, né, de coisas que a gente não tem como quebrar. A gente até pensou de fazer um aplicativo que serviria como diário, não sabe se existe, já que a gente tem muito papel para preencher. Rita, isso varia de rede para rede também, né? Aqui no município do Rio, a gente tem uma ferramenta online chamada Escola 3.0 e ela é de preenchimento semi-obrigatório. Eu conheço professores que não preenchem, mas criam um pouco de indisposição com a gestão. A princípio ela seria de preenchimento obrigatório pelo professor. Então, em geral, a gente já faz esse registro como diário, né? Você já marca ali falta, já faz registro sobre aluno, sobre que tarefa desenvolveu. Existem algumas iniciativas que estão tentando pensar isso, sim, mas em geral são pagas. Então, é difícil a gente imaginar soluções que atendam ao professor gratuitas. O que acaba acontecendo meu exemplo, eu uso muito o Google Drive lá, crio minhas planilhas ali dentro, aí faço chamada ali por dentro, faço planejamento por ali. Mas não é uma coisa específica, né? É uma coisa voltada para o professor tentar, é uma ferramenta mais ampla que eu uso nesse sentido. O Elson perguntou de problemas com outros professores. Não tive, Elson, assim, não tive nenhum tipo de resistência. Não tive adoção,
Esse ano tive um colega de música que se interessou bastante pela prática, está tentando levar um pouco de ensino híbrido para a aula dele, fazendo vídeos próprios, onde ele quer trabalhar conceitos da música com os alunos, mas ele está muito no começo ainda, está cedo para dizer. Seria o meu primeiro caso de uma pessoa adotando mesmo o ensino híbrido, assim, a partir da experiência que eu faço, nas escolas que eu trabalho, né, fora eu já consegui compartilhar isso com mais gente, mas não tive problemas, não. Tive professores que foram um tanto indiferentes, eu diria. Uh, não acharam que estavam acrescentando nada, não fizeram nenhum tipo de comentário. Agora, nenhum tipo de resistência ou nada negativo, não. Tá? Faz parte, eu acho, também a gente entender que as pessoas às vezes são um pouco temerosas, essas coisas com tecnologia, às vezes elas querem evitar, acham que está mudando. A Simone retomou um pouquinho daquela conversa anterior, né, a noção de tentativa e erro, que é uma noção que eu, tento trabalhar demais com os meus alunos, tentar colocar isso na cabeça deles. A Elisângela falou que, infelizmente, na escola dela não utilizam recursos como tablets e nem computadores para os alunos. Seria válido trabalhar com o celular dos próprios alunos, mesmo se fosse difícil. Elisângela, seria extremamente válido. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita para se conseguir trabalhar